Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, seja bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e abençoa e edifica muito a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto, seguindo a sequência, pela ordem aqui que nós vamos, estamos começando o capítulo 20 de Lucas, que diz: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou dizendo estas coisas. Amém. Então, Jesus aqui está ensinando no templo, e aí vem todos esses mestres da lei, esses chefes sacerdotes, esses homens entendidos. Se fosse nos dias de hoje, com o hype que está aí agora pós-podcasts, né, seria Jesus contra 20 mestres da lei, né, 20 chefes sacerdotes. Hoje as discussões na internet estão assim e está muito bacana, bem legal também. Mas Jesus não subiu o tom, Jesus não mudou o seu tom, ele respondeu com muita sabedoria, ele respondeu com sabedoria e com muita mansidão, ele respondeu como Jesus responde. E lendo esse texto e vendo a paciência do Senhor, a sabedoria dele de falar com o pessoal sem menosprezá-lo, sem acabar com eles, digamos assim, né, como eles queriam fazer com Jesus, como eles queriam prender e matar Jesus, estavam sedentos para fazer valer a sua verdade sobre a verdadeira verdade, né, sobre a única verdade que é Jesus. E Jesus foi calmo, manso, mesmo nesses confrontos. E aí o que me vem é como nós temos lidado com essas circunstâncias, com essas pessoas que vêm nos atacando, com essas pessoas que não buscam o bem maior, mas sim buscam o confronto, buscam às vezes mais confusão, colocar mais lenha na fogueira, e Jesus trata com mansidão, e muitas vezes nós damos carteirada, nós queremos elevar a nossa voz, nós nos colocamos no mesmo tom do que as outras pessoas, às vezes respondendo uma ameaça com outra ameaça. E que situações o Senhor nos tem colocado que nós deveríamos estar respondendo com sabedoria, com calma, com mansidão, à luz da palavra, porque que ele não precisou questionar, ele devolveu a pergunta com muita sabedoria, e eles ficaram intrigados e não puderam responder ao Senhor, porque se eles respondessem, eles mesmos se colocariam em maus lençóis. Então, que tipo de conversa, que tipo de discussão nós temos entrado, e temos que buscar mais a sabedoria, mais a calma para responder. Muitas vezes nós já respondemos desembaiando a espada, como Pedro praticamente ali, figuramente falando. Nós já queremos responder, nós já buscamos a nossa autoridade para aquilo que nós temos naquilo, e muitas vezes até damos a nossa carteirada. Queremos dar a palavra final ali fortemente, incessivamente, e nos posicionando, sendo que Jesus foi muito calmo, com muita sabedoria. Então nós temos que buscar essa sabedoria no Espírito Santo para essas situações, para que façamos as pessoas pensarem a respeito daquilo que a gente não deu muitas vezes a resposta pronta, mas a sabedoria do alto que vai fazer com que essas pessoas reflitam, que vai fazer com que a outra pessoa reflita
e ela mesma pare, porque se a gente acaba dando carteirada, levando a voz, a discussão ela não para. A pessoa ela pode até parar, mas pela sua autoridade e não por ter entendido a situação. Aqui, como Jesus colocou, eles não se sujeitaram à autoridade de Jesus. Jesus não precisou responder e dar a carteirada com a autoridade que ele tinha dos céus. Ele só apenas devolveu com muita sabedoria a pergunta de uma maneira de que ou eles aceitavam a autoridade de Jesus ou eles se complicariam conforme o seu confronto, seu próprio confronto. E aí ele falou, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Fiquem com vocês essa reflexão, mais ou menos isso, ele falando. Então essa autoridade em sabedoria que nós devemos buscar dia após dia no Espírito Santo, buscar na palavra de Deus, que conforme mais nós lemos a palavra, maior sabedoria nós temos. Nós temos ali o livro de Provérbios e Eclesiastes, que é pura sabedoria do alto, escritos por Salomão, o homem mais sábio que já existiu aqui na Terra. Então, nós temos que buscar essa autoridade em sabedoria para que nós possamos ser mansos como Jesus, sábios como ele foi, e fazer conforme ele tem nos ensinado. Ele é a nossa vara de medir, é com ele que nós devemos aprender e imitar todos os dias. Então, o que você tem precisado usar autoridade, dar uma carteirada, usar até mesmo elevar a voz, ou às vezes figuramente, mas elevando a voz, mostrando a sua autoridade para impor a sua verdade, onde deveria usar a sabedoria para fazer a verdade vir à luz, fazer com que o adversário na discussão, o adversário não quer dizer que é o inimigo, o adversário na discussão, que quando nós estamos discutindo, discussão não precisa ser briga, discussão é uma conversa que discorre. Então, que nós possamos ser sábios a mostrar ao nosso adversário na discussão, para que ele possa processar o assunto que ele está colocando, porque aqui foram eles que trouxeram, questionando a autoridade de Jesus, foram eles que trouxeram a questão e questionaram, e Jesus fez com que eles próprios analisassem e buscassem a resposta. E a resposta que eles encontraram não era a que eles queriam. Então, neste momento, eles deixaram Jesus em paz e foram pensar em outros argumentos depois para discutir novamente. Então, que o Espírito Santo nos encha de sabedoria para dar as respostas mansas e fazer com que as pessoas pensem e não apenas acatem. Que Deus te abençoe, te fortaleça, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.